Minha esposa e minha sogra frequentemente falavam em sua língua nativa. Então, eu as gravei, traduzi e descobri uma verdade chocante que mudou tudo. Minha esposa e eu nos casamos há 2 meses. Somos de culturas e etnias diferentes. Na cultura dela, é normal morar com os pais. Nós havíamos discutido a possibilidade de morar com os pais dela após o casamento, mas eu não me sentia muito confortável com a ideia. Eu nasci e fui criado nos Estados Unidos. Meus pais se mudaram para cá aos 20 anos para realizar seus sonhos. Quando eu tinha 19 anos, me mudei, e eles apoiaram minha decisão. Então, eu disse a ela que não gostava da ideia de morar com os sogros. Ela me disse que isso era uma parte importante da cultura dela. Eu disse que respeitava nossas diferenças culturais, mas que não abriria mão disso. Eu queria que tivéssemos privacidade, e eu havia visitado o apartamento dela. Não caberíamos todos lá. Nesse ponto, eu achava que os pais dela moravam com ela. Ela também havia dado a entender isso. Ela me disse que havia crescido aqui. Eventualmente, chegamos a um acordo, e ela me pediu para experimentar por alguns meses. Se eu não me sentisse confortável, poderíamos nos mudar. Então, eu concordei. Tivemos uma cerimônia pequena quando nos casamos, mas foi linda. Eu me mudei para o apartamento dela, e a família dela era extremamente gentil. Eu não sentia que havia algo errado. A mãe dela e ela frequentemente conversavam em sua língua nativa, e eu ficava curioso. Eu pedi que ela me ensinasse, mas ela se recusava e dizia que não era necessário. Eu disse que queria fazer parte das conversas delas também, mas ela ainda assim não me ensinava. Tempo passou, e eu fiz algumas aulas online, mas ainda estava aprendendo. Eu só entendi algumas frases e palavras. Minha esposa e eu trabalhávamos. Já fazia 1 mês e meio de casamento, e minha sogra continuava dizendo a ela para resolver isso. Essa era a única frase que eu entendia. Quando eu olhava para ela, ela apenas sorria de forma constrangida. Eu sentia que algo não estava certo. Eu perguntava a ela, mas ela sempre me despistava, dizendo que me contaria depois. Conforme os dias passavam, minha sogra ficava mais ansiosa com isso. Eu tentei perguntar a ela, mas ela também não me dava uma resposta. Eu estava cansado daquilo. Nós nem havíamos feito nossa lua de mel ainda. Eu queria ir para o exterior, mas ela se recusava claramente, dizendo que estava ocupada com o trabalho ou inventando alguma desculpa semelhante. Um dia, eu estava conversando com uma colega de trabalho. Ela era do mesmo país que minha esposa, mas eu nunca a tinha ouvido falar sua língua nativa. Eu perguntei aleatoriamente se ela falava a língua, e ela disse que sim. Eu pedi que ela me ajudasse a traduzir algumas frases, e ela disse que claro. Eu sabia que não era certo, mas eu iria gravá-las. Eu já morava com elas há quase 2 meses e não gostava de ser sempre excluído das conversas. Eu sabia que havia algo acontecendo e iria descobrir o que. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha colega de trabalho, com os fones de ouvido grudados no laptop, traduzia as gravações que eu havia feito secretamente das conversas entre minha esposa e minha sogra. A cada palavra, meu coração afundava mais fundo no peito. Não eram apenas conversas casuais sobre o dia a dia ou planos para o futuro. Era algo muito mais sombrio, algo que eu nunca poderia ter imaginado. Minha esposa e minha sogra estavam planejando me usar. Eu era apenas um meio para um fim. Aparentemente, minha sogra estava endividada até o pescoço, e minha esposa, que havia crescido aqui, mas mantido fortes laços com sua cultura, havia sido pressionada a encontrar uma solução. E essa solução era eu. Eles precisavam de alguém que pudesse sustentá-las financeiramente. Alguém que pudesse pagar as dívidas da família e garantir que elas tivessem uma vida confortável. Eu era o alvo perfeito, um americano ingênuo, apaixonado e disposto a fazer qualquer coisa pela mulher que amava. Mas não era só isso. Havia mais. Muito mais. Minha sogra estava doente, algo que eu nunca soube. Ela precisava de um tratamento caro, e minha esposa havia concordado em se casar comigo para garantir que eu pagasse por tudo. Eles riam nas gravações, zombando da minha ingenuidade. Minha esposa dizia coisas como, ele é tão fácil de manipular. Ele acredita em tudo que eu digo. E minha sogra respondia, você fez bem em escolhê-lo. Ele é fraco, mas tem dinheiro. Eu me senti traído de uma maneira que nunca pensei ser possível. Tudo o que eu havia construído com ela, todos os momentos que compartilhamos, todas as promessas que fizemos um ao outro, eram uma farsa. Eu era apenas um peão no jogo delas. E o pior de tudo era que eu havia me apaixonado por ela. De verdade. Eu havia confiado nela, havia aberto meu coração e minha vida para ela, e ela havia usado isso contra mim. Eu não sabia o que fazer. Minha primeira reação foi de raiva pura. Eu queria confrontá-la. Imediatamente, expor sua mentira e deixar claro que eu não era o idiota que ela pensava que eu era.
Mas algo dentro de mim me fez parar. Eu precisava pensar com calma. Eu precisava planejar minha próxima jogada. Se elas estavam jogando um jogo comigo, então eu jogaria de volta. E eu jogaria para ganhar. Nos dias seguintes, eu fingi que nada havia acontecido. Continuei agindo como se estivesse feliz e despreocupado. Eu até comecei a mostrar mais interesse em aprender a língua delas, apenas para mantê-las desprevenidas. Minha esposa parecia surpresa, mas feliz com minha nova atitude. Ela não tinha ideia de que eu sabia a verdade. Enquanto isso, eu comecei a planejar minha vingança. Primeiro, eu precisava garantir minha segurança financeira. Eu havia colocado uma quantia significativa de dinheiro em uma conta conjunta com minha esposa, mas agora eu sabia que não podia confiar nela. Eu lentamente comecei a transferir o dinheiro de volta para minha conta pessoal, inventando desculpas sobre investimentos e despesas inesperadas. Ela não suspeitou de nada. Em seguida, comecei a coletar evidências. Eu gravei mais conversas, tirei fotos de documentos. E até segui minha esposa em alguns de seus passeios. Descobri que ela estava em contato com um advogado, provavelmente planejando como me deixar na pior situação possível caso eu descobrisse a verdade. Eu também descobri que ela tinha uma conta bancária secreta, onde estava guardando dinheiro que eu havia dado a ela para despesas domésticas. Com o tempo, eu tinha tudo o que precisava. Agora era a hora de agir. Uma noite, depois do jantar, eu me sentei com ela na sala. Eu estava calmo, mas determinado. Ela parecia relaxada, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Precisamos conversar, eu disse, olhando diretamente nos olhos dela. Ela franziu a testa, mas concordou. Claro, o que há de errado? Eu peguei meu telefone e comecei a tocar as gravações. A expressão dela mudou imediatamente. Ela ficou pálida, e eu pude ver o medo nos olhos dela. O que é isso? Ela perguntou, tentando manter a calma. Isso é você e sua mãe planejando me usar, eu respondi, minha voz firme. Eu sei de tudo. Eu sei. Sobre as dívidas, sobre a doença da sua mãe, sobre o fato de que você só se casou comigo pelo dinheiro. Ela tentou negar, mas eu continuei. Não adianta mentir. Eu tenho provas de tudo. Gravações, documentos, fotos. Eu sei que você tem uma conta bancária secreta. Eu sei que você estava planejando me deixar na pior situação possível. Ela começou a chorar, mas eu não me deixei abalar. Você me traiu de uma maneira que eu nunca pensei ser possível. Você usou meu amor e minha confiança contra mim. E agora você vai pagar por isso. Eu expliquei que já havia consultado um advogado e que estava preparado para levar o caso à justiça. Eu tinha todas as provas que precisava para garantir que ela e sua mãe não recebessem um centavo de mim. Além disso, eu estava preparado para expor a farsa delas para todos os conhecidos e amigos. Ela implorou por perdão, dizendo que estava desesperada e que não tinha outra escolha. Mas eu não estava mais disposto a ouvir desculpas. Eu havia sido enganado, traído e humilhado. E agora era minha vez de tomar o controle. Eu olhava para ela, sentada à minha frente, enquanto soluçava, tentando me convencer de que tudo era um grande mal-entendido. Mas eu não sentia mais nada além de desprezo. Cada lágrima dela parecia ensaiada, cada palavra era vazia. Eu queria que ela soubesse o quanto havia perdido, e que não teria mais nenhum poder sobre mim. Você me traiu, eu disse, com a voz firme. E eu nunca vou esquecer isso. Mas agora é a minha vez. Naquela noite, antes de irmos dormir, ela tentou se aproximar. Tentou agir como se ainda fôssemos um casal, mas eu a afastei com um simples olhar. Não encoste em mim, murmurei, e ela recuou. Dormimos na mesma cama, mas foi a última vez. Eu estava decidido a agir. No dia seguinte, sem dizer nada, liguei para meu advogado e expliquei a situação. Ele ficou chocado com o nível de manipulação e me orientou sobre como proceder. Entrei em contato com o banco para bloquear qualquer movimentação da conta conjunta que ainda pudesse existir. Eu não deixaria um centavo sequer escapar para as mãos dela ou da mãe. Também transferi todos os bens que estavam em meu nome para um fundo protegido. Era o primeiro passo para garantir que eu saísse dessa situação sem perder nada. Enquanto isso, eu continuei fingindo. Durante dias, agi normalmente, até com um toque de carinho falso para mantê-la desarmada. Ela parecia começar a acreditar que eu estava considerando perdoá-la. Mas por dentro, eu estava saboreando cada detalhe do que planejava. Uma semana depois, tudo começou. No trabalho, eu pedi um tempo para organizar algumas questões pessoais e usei esse período para reunir todos os documentos necessários para encerrar a relação. Contratei investigadores particulares para descobrir ainda mais sobre os esquemas dela e da mãe. Eu queria ter certeza de que nada seria deixado ao acaso. E então, chegou o dia. Eu cheguei em casa mais cedo, com todos os papéis em mãos.
Ela estava sentada no sofá, mexendo no celular. Quando me viu, sorriu, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, disse ela, mas o som daquelas palavras me fez ferver por dentro. Precisamos conversar, eu disse, jogando os papéis na mesa. Ela olhou para mim confusa, e eu vi quando a ficha caiu. Ela começou a tremer, tentando pegar os papéis, mas eu os puxei de volta. São os documentos do divórcio, continuei, calmamente. E eu sugiro que você os assine sem tentar inventar nenhuma desculpa, porque você não tem saída. Ela começou a implorar. Lágrimas falsas escorrendo. Por favor, me escuta. Eu te amo, eu só fiz isso porque estava desesperada. Minha mãe precisava de ajuda. Cala a boca, interrompi, frio. Não tem amor aqui. Você nunca me amou. Você me usou. E agora você vai pagar por isso. Ela tentou argumentar, mas eu coloquei meu telefone sobre a mesa e apertei play. As gravações começaram a tocar, cada palavra revelando o plano que ela e a mãe haviam arquitetado. Eu vi o pânico tomar conta dela enquanto ouvia a própria voz dizendo quanto eu era fácil de manipular e fraco. Você sabia o que estava fazendo, continuei. E sabia que, se descobrisse, tudo iria desmoronar. Bem, aqui estamos. Ela ficou em silêncio por um momento, antes de finalmente explodir. E o que você quer que eu faça agora? Quer que eu vá embora e deixe minha mãe morrer? Você acha que é melhor do que eu? Eu ri, um riso amargo. Não é meu trabalho salvar sua mãe. É. Certamente não é meu trabalho sustentar vocês duas enquanto riem de mim pelas costas. Eu me levantei e peguei os papéis. Eu já tomei todas as precauções necessárias. Você e sua mãe não terão nada de mim. Já avisei ao banco, à polícia e ao meu advogado. E a propósito, você tem até o final da semana para sair deste apartamento. Está no meu nome agora. Ela ficou em choque, mas eu não terminei. E mais uma coisa, todos os nossos conhecidos, todos os seus amigos, vão saber quem você realmente é. Vou garantir que ninguém caia no mesmo truque que eu caí. Naquela noite, eu arrumei minhas coisas e fui para um hotel. Eu não queria mais passar um segundo sequer naquela casa. Ela me ligou dezenas de vezes. Mas eu bloqueei o número. Minha decisão estava tomada. Nos dias que se seguiram, finalizei o divórcio. Minha advogada me informou que, com todas as provas que eu havia coletado, ela não tinha como contestar nada. Enquanto isso, publiquei anonimamente as gravações em fóruns e redes sociais onde ela e a mãe eram conhecidas. A reação foi devastadora para elas. Amigos e parentes começaram a se afastar, e as fofocas começaram a circular. No final, elas ficaram sozinhas, exatamente como mereciam. A mãe dela teve que vender o pouco que possuía para pagar parte das dívidas, e minha ex-esposa tentou de tudo para reconstruir sua vida, mas o estrago estava feito. Ninguém mais confiava nelas. Quanto a mim, eu recomecei. Mudei de cidade, comprei um novo apartamento e, pela primeira vez em meses, senti paz. Olhando para trás, percebo que a maior vingança foi recuperar minha vida e deixá-las afundar na lama que elas mesmas criaram. Elas tentaram me destruir, mas, no final, foram destruídas pelas próprias escolhas. E eu? Eu segui em frente, mais forte do que nunca.